Olá pessoal, então vamos falar um pouco sobre o nosso campo de sexta-feira, lá em Parnamirim. Então essa aqui é a área de Parnamirim que a gente vai trabalhar. Essa linha que está aqui em azul é a estação, a linha férrea, tá? E aqui a linha em branco é uma linha que eu vetorizei o rio, o rio Água Vermelha. Então, o nosso trabalho ele vai ficar aproximadamente aqui nesse trecho, quando a linha férrea ela se aproxima muito do rio Água Vermelha, do riacho Água Vermelha, né? Vem até aqui aproximadamente quando o riacho cruza a linha férrea. Então, isso daí vai dar aqui aproximadamente, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui, me desculpe, vou fazer aqui, vai dar aproximadamente 1.500 metros de campo, né? Então, como é que vai ser o nosso campo? Bem, então a gente vai começar, que eu tenho alguns pontos que eu coloquei aqui dos últimos campos da gente, e nós temos duas linhas que são importantes, que são perfis transversais ao eixo da linha férrea e ao eixo do rio também, né? Os dois são paralelos. Então essa primeira linha daqui, eu tenho um perfil, eu vou criar um perfil dela baseado no Google Earth, né, que usa o SRTM, um perfil altimétrico para vocês verem aqui. Então eu vou aqui no... Pronto, aqui eu tenho um perfil de elevação, eu troquei, né, essa outra linha aqui, e olha só o que acontece. Eu tenho a elevação, eu tenho então o talude, né, e o talude, e ele vai até o rio, ao leito do rio. Eu tenho aqui uma diferença, né, vai aqui de 42 metros até 25 metros. Esses dados, eles são dados de, eu tenho a impressão que são de 2000, né, o SRTM, uma coisa assim. E também é uma época que não tinha ainda a nova linha férrea. Com certeza esse relevo, além de ter uma precisão que para essa escala de trabalho que está sendo aproximadamente 1 para 10 mil, não é uma precisão tão boa, porque o SRTM a gente vai usar aí numa escala de 1 para 60 mil, mas ela dá para dar uma noção do que a gente tem em termos de relevo, né? Então, o que a gente vai fazer, uma das coisas que a gente vai tentar fazer, é uma das incumbências desse campo, é fazer uma perfilagem com o GPS para a gente verificar aqui essa altitude com maior cuidado, né, com maior cuidado. E aí a gente vai usar o que para trabalhar com essa, para ver essa altitude, criar esse perfil. Esse é uma das metas do campo. É o que a gente vai fazer. Então o que é que você vai ver finalmente no nosso campo? A gente vai ver o primeiro risco de movimentação de massa, né? Claro, a gente está com uma encosta íngreme, e aí você vai procurar ver quais são as condições predisponentes que a gente encontra lá naquele campo para que ocorra essa movimentação de massa. E quais são as condições predisponentes que você sugere, né? Então, por exemplo, encostas íngremes. Existe alguma encosta que seja íngreme o suficiente para que haja essa instabilização, né, das encostas, com movimentação consequente de massa? Vocês vão procurar, por exemplo, existem evidências, existem depósitos de talos, coluvião, né? A gente consegue encontrar próximas encostas, né, na base, no sopé das encostas. Se acontecer isso, então é uma evidência de que está acontecendo movimentação de massa, né, na região. Você vai ver se existe solo exposto, né, ocorreu há pouco tempo algum tipo de desmatamento, alguma coisa assim que possa, o que está acontecendo, que possa levar também a essa movimentação. Você vai ver se existem, por exemplo, movimentos concentrados, fluxos de água concentrada. Aonde é que estão esses fluxos, né? Esses fluxos de água estão provocando algum tipo de erosão, erosão regressiva, como a gente viu lá na geomorfologia. Tudo isso são condições predisponentes que você já tem que começar a dar uma checada, né, na área, no campo, e ir anotando aí em sua caderneta e tomando medidas também, né? Claro, é importante isso, a gente anota, toma um ponto no GPS daquela posição e toma algumas medidas com a treina. No caso, a gente tem a treina, no caso, né? Então, fazer as medições, porque isso vai ser importante para a gente depois discutir a possibilidade de monitoramento da área também, tá?
A gente vai utilizar uma campo anterior que nós fizemos, e nós fizemos aqui essas trilhas que estão marcadas em amarelo, e essas trilhas elas são as trilhas que vão nos possibilitar fazer alguns perfis curtos aqui transversais à linha férrea. Essa linha daqui, onde tem os pontos P1, P3 e P2, e eu tenho aqui essa outra linha, né, que vai até o rio. Nesse momento é bom que vocês tenham organizado o seu GPS para que ele esteja marcando trilha com pontos o mais próximos possível, né? Vocês vão ter que, nesse momento, setar o seu GPS para que eles criem trilhas com pontos próximos, o mais próximo possível, né? 5 metros, não sei, tá? Então, daí vocês vão poder fazer esse perfil e esse outro perfil transversal ao talude e ao leito do rio, para ver se a gente tem alguma informação importante. Muito bom vocês lembrarem que a gente vai estar trabalhando com taludes, alguns dos quais estão instáveis. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado, nada de chegar muito perto da base do talude, nada de chegar muito perto do topo do talude, porque são áreas de risco, não esqueçam disso. É justamente o que a gente está mapeando, a gente não pode incorrer no erro que a gente quer evitar que as pessoas façam. Outro tópico do nosso campo, além desses perfis, é que nós vamos ter que demarcar com mais cuidado a abertura dessa mata, né? Essa imagem que a gente está vendo aqui no Google, ela é uma imagem antiga, né? Nós não temos imagens novas depois que houve o corte do talude e a supressão de matas. Então vocês estão vendo agora aqui, ó, que a mata ainda está presente nesse momento aqui, quando o Google fez as imagens, foi em julho, né, de 2020. Então essas matas estão ainda cobrindo a linha férrea atual, que hoje estão abertas. Então vai ser interessante, como outra meta do campo, que a gente demarque com o GPS também as dois limites aproximados dessa abertura que foi feita para a passagem da nova linha férrea. Tá? Isso você vai fazer marcando trilha com o GPS também. Outro tópico importante, vocês vão ver aqui pelos pontos que nós marcamos aqui no último campo da gente, é que existem vários espaços, várias feições que vocês vão ter que mapear, que são feições que induzem a instabilização, a erosão, a movimento de massa e a risco. Analise as feições de campo que podem ser indicativas de movimento também. Existem trincas, existem cavidades nas bases das encostas, lixo, como a gente já falou. Então, existem evidências de movimentação de terra, terrenos inclinados, existem fendas abertas, alguma coisa assim. Tudo isso vocês vão ter que analisar visualmente, não é? E aí analisa, mede, tira a métrica dessa feição e aí bota na sua caderneta para a gente discutir, tá? Então vocês vão pegar essas feições e vão medir. O que é que vocês vão medir? É outra meta do campo. Vocês vão medir a posição dessas feições, como nós fizemos aqui, por exemplo, né? Até para corroborar essa marcação. Vão medir essas feições, as posições, e vão medir também com a trena o tamanho dessas feições. Então a gente vai ter, claro, bem sempre lembrando, não é, que não vamos correr riscos, né? Nada de chegar em topo de encosta, nada de chegar na base da encosta, nada disso. A gente vai medir à medida do possível, né? Desde que não haja risco, certo? Então, essas são algumas metas do nosso trabalho. E se você tiver também condições, veja quais são as ações antrópicas que podem desencadear essa movimentação de massa, né? Existem lugares onde estão sendo depositado lixo, né? Onde é que está o lixo? O pessoal está depositando em algum lugar que não devia, né? Novos cortes também que o pessoal esteja fazendo. Então, assim, existe uma série de coisas que podem estar acontecendo, que podem ser ações antrópicas que desencadeiem também a estabilização da encosta, né, ou das áreas
onde você está caminhando. Existe aterro que está sendo feito sem controle, existe lançamento de água, né, dutos que o pessoal coloca em casa para jogar água fora, água servida, né, ou então esgotos a céu aberto. Tudo isso pode ser verificado por vocês, tá? Então a ideia do campo é um pouco ver isso também aí, tá? Eu devo estar, possivelmente, aqui vou estar trabalhando com a Ana Raquel nesse trecho aqui, uma dessas duas áreas, porque nós estamos trabalhando um outro foco para o TCC da Ana Raquel. E vocês vão ficar aqui com o apoio dos professores Fagner e do professor Vanildo. O professor Fagner é especialista em geossintéticos e vai mostrar um pouco das soluções geotécnicas para vocês, né? Isso vai ser muito legal, vai ser muito importante e a gente não tem aqui na geologia. O professor Fagner ele é um parceiro constante da gente. Vocês vão ficar com o Vanildo e com o Fagner e possivelmente não, e também com os nossos amigos da Defesa Civil, que estão nos dando esse apoio todo, né? São pessoas aos quais a gente está muito grato, porque assim, sem eles a gente não estaria fazendo nada disso. Então a gente vai estar aqui com o pessoal da Defesa Civil, a Mercedes, o George e talvez alguém mais, e vamos estar também com o apoio de um ambientalista, né, o Tocha, que está nos apoiando fortemente. A tendência inicial é que eu fique mais nessas áreas próximas ao rio, com a Ana Raquel e com alguém da Defesa Civil, e vocês trabalhem mais fortemente na linha férrea com o professor Fagner e com o professor Vanildo, tá? Além do George, não é? Ou então da Mercedes, da Defesa Civil. Depois disso, feito esse trabalho vai ter, desde o início da área, são 1.300 metros, eu já falei para vocês, né, 1.500 metros. Depois disso daí, se der tempo, eu espero que dê, vai ser interessante que um de nós, né, ou uma das Anas, né, o Fagner, o Vanildo, o George, em suma, que a gente chegue aqui até o nosso rio, o riacho, né, o riacho Água Vermelha, e a gente tente traçar, né, caminhar com o GPS em modo de trilha, tentar traçar com mais cuidado a posição desse riacho, né, ver se de fato essa posição que eu coloquei aqui confere com vocês, tá? Então, é esse basicamente o nosso campo, né? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Repetindo, a gente vai marcar pontos de interesse, pontos que levem a algum tipo de indução de risco, né? São as feições que já descritas aqui para vocês, países de estabilização, em suma. A gente anotou aqui para vocês. Vocês vão medir, vão marcar os limites da área que foi aberta para a linha férrea e vocês vão fazer aqui dois perfis, são pequenos perfis altimétricos para quem tem uma noção melhor do relevo, né, pelo menos do perfil do relevo na área de trabalho da gente. Esse é o nosso foco na excursão de amanhã. A outra coisa importante é que nós sabemos, não é, que estamos com o apoio da Defesa Civil, um apoio importante, e nós precisamos, assim que acabar o campo, começarmos a pensar já em produzir o nosso relatório de campo para entregar à Defesa Civil. Se esse relatório fosse uma empresa particular, possivelmente o patrão iria dizer para que vocês entregassem o relatório de campo, que é um relatório pequeno, simplificado, o relatório de campo ainda amanhã, um dia depois do campo. Mas, como a gente está fazendo trabalho acadêmico, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, então vamos contar depois do campo 5 dias, e aí vocês entregam o relatório, porque esse relatório vai ser entregue para o pessoal, né, para os colegas da Defesa Civil que estão nos apoiando, né? Eles precisam desse relatório até para argumentar a importância de nossa presença lá em Parnamirim, ok? Então é isso aí, um abraço para todos vocês.